Os foraminíferos são organismos protistas unicelulares, com a maioria das espécies sendo marinha, e apresentam uma carapaça, conhecida também como testa, de composição calcária ou material aglutinante. Os fundos oceânicos são recobertos por sedimentos marinhos, que podem ter origem biogênica composta por carapaças de micro-organismos, dentre os quais se destacam os foraminíferos bentônicos e planctônicos. Com a identificação das espécies e o conhecimento das relações entre a fauna de foraminíferos, é possível determinar características ambientais através da interação entre variáveis ambientais e as espécies de foraminíferos. Dessa forma, eles podem ser utilizados como indicadores de paleoambientes e assim determinar algumas condições ecológicas e oceanográficas. Um dos meios para determinar a paleoprodutividade marinha através dos estudos de associações de foraminíferos bentônicos é avaliar os habitats ecológicos de cada espécie de foraminífero como sendo em fauna e epifauna. Dessa forma, o presente estudo está inserido no projeto IODP CAPS, Paleoprodutividade e Mecanismos de Fertilização Oceânica na Margem Continental Sul-Brasileira, em resposta às mudanças climáticas do Quaternário Tardio, e tem por objetivo analisar as espécies de foraminíferos bentônicos encontrados ao longo da coluna sedimentar de 2 testemunhos do talude da Bacia de Pelotas, avaliando assim o microhabitat das espécies encontradas e a produtividade marinha. De acordo com Corliss, os táxons epifaunais e infaunais possuem testas morfologicamente distintas, devido às adaptações dos modos de vida em diferentes microhabitats. As espécies epifaunais possuem uma testa trocoespiralada, enquanto as espécies infaunais têm um formato mais alongado. A ocorrência de espécies da infauna ou epifauna muda conforme a alteração de carbono orgânico disponível e também a profundidade de oxigênio no sedimento superficial do fundo marinho. Em condições oligotróficas, a gente tem o domínio de espécies da epifauna e em condições moderadas de eutrofização, ao domínio de espécies da infauna. Esse trabalho foi realizado com análise faunística de 2 testemunhos coletados no talude da Bacia de Pelotas, nas margens continentais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, durante o verão de 2007. O testemunho CIS 188 está localizado mais ao norte, foi amostrado a uma profundidade de 1.514 metros. Já o testemunho CIS 249 está localizado a 2.091 metros de profundidade. Os testemunhos foram amostrados a intervalos de 10 centímetros. Neste estudo, foram analisadas 20 amostras dos 2 testemunhos, sendo que o CIS 249 contou com 8 amostras e o CIS 188 com 12 amostras. Com o auxílio de peneiras, as amostras analisadas foram separadas em 3 frações, de 63 a 125 micrômetros, de 125 a 500 micrômetros e maior que 500 micrômetros, sendo que todas elas foram utilizadas para triagem e contagem dos espécimes. Por conter uma alta densidade de foraminíferos, foi necessário fazer o quarteamento das amostras nas frações menores que 500 micrômetros, com o objetivo de encontrar uma alíquota com densidade razoável para análise, que seria em torno de 300 espécimes. As amostras foram completamente triadas e organizadas em lâminas de forma a obter pelo menos 300 espécimes de foraminíferos por amostra. A identificação taxonômica das espécies foi feita baseada em bibliografia especializada e, após serem identificadas ou separadas por semelhança, as testas foram fixadas na lâmina como uma cola. Fotografias de alguns exemplares foram tiradas com estereomicroscópio, que permite fotografar um espécime com diferentes distâncias focais. A finalidade desse registro foi documentar as espécies presentes nos testemunhos e também enviar dúvidas taxonômicas para outros grupos de pesquisa. No testemunho CIS 188 foram identificadas 62 espécies de foraminíferos, das quais 7 foram dominantes e tiveram abundância relativa maior que 4%. Já o testemunho CIS 249 contou com a identificação de 46 espécies, 6 com abundância relativa maior que 4%. Em relação às frações dos 2 testemunhos, temos que a menor fração foi a mais representativa, com 89% dos foraminíferos encontrados, sendo Globocacidulina subglobosa e Angulogerina angulosa as principais espécies encontradas, ambas pertencentes à infauna. A Globocacidulina subglobosa foi a espécie mais abundante em quase todas as amostras de ambos os testemunhos, tem preferência por um microhabitat epifaunal ou infaunal raso, caracterizado por baixos fluxos de matéria orgânica e alto teor de oxigênio. Já as bolivinas são consideradas como um indicador de fluxo elevado e contínuo de matéria orgânica profundo do mar, provavelmente associado à oxigenação reduzida da água do fundo ou devido ao aumento de matéria orgânica mais refratária. Os resultados obtidos em ambos os testemunhos mostraram predominâncias de espécies pertencentes à infauna, caracterizando assim a Bacia de Pelotas como uma associação de foraminíferos típicos de um ambiente eutrófico. Essas condições podem estar relacionadas à fertilização por águas de origem continental ricas em nutrientes.